Boa noite, paz seja com esta casa, amém? Nós vamos estar agora iniciando o nosso culto live, né? Vou estar enviando o link, vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando, amém? Fica conosco aí, que devagarinho a gente consegue ir enviando o link para cada um. Já tem algumas pessoas esperando. Obrigada. Ainda não entrou o link, tá? Assim que entrar eu te passo. Você tá falando ao vivo, tá? O pastor veio trazer um cafezinho, um chazinho aqui pra mim. Pronto, agora que eu consegui enviar o link, não sei quantos já estão aí. Se você não for falando comigo, eu não tenho como saber quem tá aí. Então, mais uma vez, para quem tá chegando agora, boa noite, paz seja com essa casa. Amém, meus amados? Está dando um tempinho para as pessoas estarem entrando. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite. Eventualmente eu vou estar olhando aqui para o lado, porque minhas anotações estão aqui do lado, mas a gente vai estar, já estamos começando, tá bom? Eu vou botar um louvor enquanto a gente aguarda, tá bom? Paz, Eliana, boa noite, bom ter você aí com a gente. Paz, minha pastora amada, Jocirene. Vamos aguardar. Boa noite aí para Adriana, minha prima. O pessoal tá chegando devagarinho. Amém? Vamos estar aguardando que o povo tá chegando. Devagarinho o povo vai chegando. Vamos entrando nesse espírito de oração. Eu creio que o Senhor tem uma palavra, porque essa palavra foi muito forte ao meu coração também. Amém? Então já estamos conosco, tem conosco aí algumas pessoas, Adriana, Eliana, Jojo, minha pastora querida, minha prima, Adriana. Se você não me der boa noite, eu não vou conseguir ver, não vou saber se você está comigo, porque não dá para ver aqui, tá? Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Nós temos um Deus que não vai abandonar a gente nunca. Ele não prometeu que não teríamos sofrimento, ao contrário, ele nos advertiu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e com ele nós venceremos. É que a dor é algo muito forte que faz parte da nossa caminhada, né? Mas ela forja o nosso caráter. Lúcia, Charles, ó, primos que estão aí com a gente, boa noite. Meu marido, minha prima, Gracinha, beijo, beijo, Gracinha. Flávia tá com a gente, Alexandra, minha amiga, tá chegando, sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho, a gente já vai estar dando início, amém? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei,
todavia me alegrarei. Eu não sei como é que está seu coração nessa noite. A gente tem recebido notícias tristes, né? Algumas vitórias, mas também notícias tristes. E tanto no bom como no ruim, em todas as situações o Senhor está conosco, amém? Aleluia, Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê? Eu creio. Deus fez a noite, chamou de trevas. E fez o dia, né? E chamou de luz. Uma hora, por maior que seja a nossa tribulação, vai estar chegando a luz para mim e para você. Amém? Boa noite aí, paz para todos que já estão conosco, os que estão chegando. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Amém? Eu acho que já temos alguns, a gente já pode estar começando. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você consegue se alegrar no Senhor? Nós temos o consolo de um reencontro nas nossas perdas. Nós temos o abraço do Espírito Santo. E não é fácil não, meu irmão. Mas nós não estamos sozinhos, amém? Todavia me alegrarei. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A gente já está com um grupinho aí, então a gente já consegue começar o nosso culto. Eu vou ler uma palavra de Deus aqui, que ela está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, tá? Ela diz o seguinte: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Vamos orar. Paizinho amado e querido, obrigada por esta noite, por este culto, por este momento, Senhor. Invocamos a Tua santa presença para este lugar, que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar, assim como o Senhor falou ao meu coração. Fala ao coração da Tua igreja nesta noite, a igreja que está aqui comigo, meu Deus, que o Senhor se faça presente em cada lar, meu Senhor. Fala conosco, eu entrego este momento em Tuas mãos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, meus amados? Boa noite mais uma vez. Paz seja com essa casa, paz seja com a sua casa. Quando eu digo paz, eu gosto de falar isso porque esse é um cumprimento da nossa igreja. E quando eu digo paz seja com a sua casa, eu digo sempre casa aqui, ó, templo do Espírito Santo. E a nossa casa mesmo, porque é importante que o Senhor não faça visita em nenhum dos dois templos, mas para que Ele faça morada na minha e na sua casa. Amém? Então deixa eu estar falando com cada um de vocês aqui. Hoje eu gostaria de tratar muito com vocês sobre identidade espiritual. E a identidade, ela fala muito sobre mim e sobre você. Eu já preguei sobre isso, mas agora o Senhor, o Espírito de Deus me trouxe à memória de outra maneira. Tem
umas frases, eu não sei, né? Eu não sei a origem dela, mas ela é muito interessante porque ela traz muita verdade para mim, para você. E eu vou ler para você aqui. Eu acredito que você já tenha lido em Facebook, porque eu já li em outras circunstâncias. Mas nesta noite o Espírito de Deus traz a memória. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E a gente está vivendo um tempo difícil. Esses dias mesmo, eu gosto, porque o que é produtivo a gente guarda, assim como a palavra de Deus diz. Aquilo que é bom a gente retém, aquilo que não é bom a gente deleta. E esses dias eu estava lendo, inclusive eu copiei e postei, que falava da geração forte. Aí dizia o seguinte: a geração forte está morrendo. Era aquela que a gente tinha que dar bênção, né? Era aquela que a gente dava boa noite. Os meus irmãos ainda pequenininhos, eu ensinei a tomar a bênção dos mais velhos, mas alguns não cultivaram mais esses costumes. E essa geração era uma geração que trabalhava, que botava o filho para dormir, que o filho conhecia no olhar. Era a geração que ela falava uma vez só, era a geração que trabalhava, tinha 2, 3 empregos, conseguia comprar sua casinha própria, ainda que humilde, o seu carro. Formava o seu filho com muita dificuldade. Era a geração que chorava porque conseguia formar um filho. Né? Essa é a geração dos meus pais. Aí veio a minha geração dos filhos formados. E essa geração aprendeu que o que eu sofri, o meu filho não pode sofrer. O que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Só que essa perspectiva, esse pensamento, ele tem uma falha, sabia? Porque o filho que ele não tem o caráter forjado no fogo e na prova, trabalhando naquilo que é preciso, eles se formam com essa geração de hoje, que é a geração cristal, a geração tic-tac, geração Nutella, eu nem sei, tem tantos nomes para essa geração. É a geração que ela veio sendo criada, não querendo falar de política, mas com a ideia marxista utópica disso, de um mundo de igualdades sociais, quando nós precisamos de liderança, de hierarquia, precisamos respeitar os nossos reis, porque nem no céu existe esse sistema, né, sociológico de igualdade social. Isso aí não existe porque existe a hierarquia. A hierarquia faz bem a gente, porque faz com que a gente aprenda a se submeter, a ter ordens. No céu é assim, a vida espiritual assim, a vida eclesiástica é assim, e a vida familiar deveria ser assim. Só que valores foram sendo perdidos. E essa geração é uma geração que tem que rasgar a roupa, que tem que protestar com nudismo, sabe? Eu acho que a pessoa ou a mulher inteligente, ela não precisa mostrar o corpo para fazer protesto. Né? Uma cabeça inteligente é muito mais fácil apreciada por um homem do que um corpo que se mostra. Mas eu não vim para falar de política, eu vim falar da parte de Deus. E o que acontece? Isso que eu falei, homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. A gente chegou no tempo difícil, porque é justamente essa geração de cristal. Isso aí é um ciclo interminável. Então, às vezes, era necessário que esse tempo difícil chegasse para que homens fortes novamente fossem forjados. Eu já ouvi de muitos profetas, de muitos pastores dizer que esse é o ano da justiça. Esse é o ano da mão de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Você já viu pessoas ou filhos que eles herdaram grandes empresas, né? E eles arrebentaram com o patrimônio dos pais? Os pais que muitas vezes começaram com uma mercearia, começaram com uma lojinha pequena, e eles constroem grandes impérios ao longo da vida, por reconhecer caráter, valor, tentar passar isso aos filhos. Só que muitas vezes esses pais não trazem os filhos para aprender a dar valor, para ser criados junto com toda essa força que move um patrimônio, um reino que futuramente será dele. Aí chegam os filhos, tem um grande exemplo no Rio Grande do Sul, Azaleia, no Rio de Janeiro, tem as Sendas. Eu trabalhei um tempo no jurídico das Sendas fazendo estágio, e são empresas que se arrebentaram. Por quê? Porque os filhos não foram preparados para assumir o papel dos pais como donos da empresa. Então eles pegaram um grande império, um grande patrimônio e fizeram ruir. E aí o que acontece?
toda uma vida, todo um suor, todo um nome, todo um trabalho é jogado rio abaixo. Por quê? Porque vem aquela terceira geração, vem a minha, vem a do meu pai, a minha, ou a terceira agora que está sendo assim, que ela aprendeu que tudo que meus pais não tiveram, então eu tenho que ter, então eu tenho que ter tudo. Sabe? Eu só vou ter 2 filhos porque eu só posso sustentar 2 filhos e criá-los bem. Amém, é uma opção de vida. Sabe, eu também não sou a favor de pessoas que fazem 5, 10 filhos e não podem manter, mas o filho tem que conhecer o dia bom e o dia mau, o dia do sim e o dia do não. Eu levei pra minha vida, quando minha filha era pequenininha, eu fui levar ela no ortopedista, numa zona nobre, que na época tinha plano de saúde, hoje não tem, lá no Rio de Janeiro, e eu gostei muito do ortopedista, porque ele disse que ele casou com uma mulher rica, e ele era de classe média alta, e ele apregou dentro de casa o seguinte, que todo mês, uma semana, tinha a semana da dificuldade. Aquela semana, ou comia ovo ou não comia nada, ou comia pão ou comia arroz e feijão, e era o que tinha para comer, e que glorificassem ao Senhor. E eu trouxe esse exemplo de vida para a minha vida, eu nunca me esqueci disso. Então, vão ter dias bons, vão ter dias ruins, mas em todos eles vão ter Jesus. Então, aquele que é fiel no pouco, que glorifica no pouco, vai ser feliz no muito. Acontece que muitas vezes as pessoas estão acostumadas a se render a esse Deus num leito de hospital, né? Ou quando a falência da sua empresa está chegando, ou quando ele está num problema emocional muito grande. Aí eles lembram que existe um Deus que pode todas as coisas. E aí eles lembram que tem ainda recurso, quando todos os recursos humanos acabaram, e aí eles recorrem a Deus, né? E muitas vezes essas mesmas pessoas, elas entram em colapso depressivo, alguns se matam, como muitos empresários se mataram nessa crise aí ano passado, e essa crise perdura até os dias atuais, porque muita gente achou, em 2019 profetizaram, esse é o ano da vitória, e chegou 2020 e acharam que não era o ano da vitória. É o ano da vitória sim, porque é o ano que o caráter cristão e o caráter de muitos está sendo forjado no fogo. É como esse ano, e o ano continua, Deus continua. Sabe, muitas vezes a gente acha que é só uma vida boa, se trabalha tanto para ter uma vida boa, se trabalha tanto para ter conforto. Eu não estou dizendo que isso é pecado, eu não estou dizendo que isso é errado. Você pode olhar historicamente, biblicamente, tem muitas pessoas ricas, pessoas de uma estabilidade financeira. Abraão era rico, Isaac, Jacó, mas o interessante, se você for olhar no livro de Gênesis, eu até revisei isso numa pregação de um pastor amigo nosso da Igreja da Restauração, o pastor Robson, e ele atentou para um detalhe muito interessante. Eles trabalhavam dia e noite, sabe? Só que alguns pegaram a ideia ou captaram a ideia da geração da facilidade, do tempo da facilidade. E isso não vai construir caráter, não vai construir vida e não vai construir ninguém. Salomão, filho de Davi, foi o homem mais sábio e um dos homens mais ricos. Nenhum templo até os dias de hoje foi construído como o templo de Salomão. Mas quando Salomão herdou o reino, ele era muito novo. Ele não teve tempo de acompanhar o seu pai nas guerras. Ele não teve tempo suficiente de crescer para aprender, para ter o seu caráter forjado. E no livro de 1 Reis, do capítulo 7 ao 10, vai ter uma coisa interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Nessa noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Imagina se o Senhor chega nesta noite e te visita e diz: pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Isso é forte para um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus dono do ouro e da prata, da vida e da morte. Imagine a presença de Deus. Salomão respondeu: ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo, ó Senhor, que tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirigida ao meu pai Davi concretizou-se, e fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Salomão, primeiro passo, ele tinha em mente mesmo uma criança, sim, porque ele assumiu o trono, ele era uma criança. Que era um reino grandioso, que era uma responsabilidade grandiosa de se assumir. E aí o versículo 10 diz o seguinte para mim e para você: dá-me sabedoria e conhecimento para conduzi-lo com competência, pois quem seria capaz de governar uma tão grande nação como esta?
O livro de Tiago 1,5, toda vez que eu oro eu digo isso. Ele diz, todo aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor, que de livre e espontânea vontade o Senhor te dará. Sabedoria. Muitas vezes não conseguimos governar reinos pequenos, e isso começa dentro de nós, aqui dentro. Nós não conseguimos gerenciar nossas emoções, e por causa disso não conseguimos gerenciar nossas escolhas. E também por não captar a vontade de Deus e a identidade espiritual nossa, não conseguimos governar a nossa casa, o nosso trabalho e os nossos filhos. Como você acha que uma vida pode ser estruturada desta maneira? A importância da identidade espiritual é saber quem você é diante de Deus, porque identidade espiritual ela é forjada em intimidade com Deus, ela é forjada no fogo, ela é forjada na dor. Tá? Dói, porque tanto crescer fisicamente como espiritualmente, dói, não é fácil, porque a dor nos faz crescer, a dor mexe muito com o ser humano, igual agora a gente tem perdido, eu coloquei até nesses dias, e para quem tá no meu WhatsApp e tá vendo lá luto, eu perdi uma irmã muito querida, a irmã Helena, que eu amava com todo o meu coração, e a gente só sente esse amor quando a pessoa vai, e aí você pensa, eu não tive tempo de dizer um adeus, eu não tive tempo de dar um abraço, só que as pessoas não estão valorizando hoje esse tempo com a família, esse tempo com os pais, sabe? Eles estão numa geração que eles querem tudo de mão beijada, querem as coisas do tempo dele, e eles não podem ser ofendidos, eles não podem ser frustrados, porque tudo traz depressão, ansiedade, que é o mal do século. Igreja, tá no tempo da gente voltar, como eu li aquela frase ali, ó, de sermos homens fortes, mas para criarmos tempos fáceis para nós mesmos, porque com toda luta, com todo tempo, todos nós precisamos de refrigério. Nesse momento nós estamos vivendo um tempo chamado Escola de Deus. Escola de Deus é deserto. Quantos de vocês em muitas pregações já ouviram falar que deserto é a escola do Senhor? Mas é verdade. Como eu falei, em 2019 foi profetizado muitas vezes que 2020 seria o ano da vitória. E 2020, o ano que vem vai ser o ano da vitória sim, porque nesse ano muitos semearam com lágrima e vão colher. Mas quem falou que acabou o tempo da semeadura? A única coisa ao qual eu e você podemos ter certeza é que o Senhor não nos abandonou, que Ele está comigo e contigo, e que Ele nunca nos abandonará, porque Ele não volta atrás em sua palavra. E isso é palavra dele. Se Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo de Deus, irei para a casa do meu Pai, construir na casa de meu Pai há muitas moradas. E depois voltarei para buscar a igreja, mas estarei convosco pelos séculos dos séculos. Isso é uma promessa. Mas muitas vezes, no momento de dor, no momento de desespero, no momento de escassez, isso tudo é muito triste que a gente vive. Esses tempos que a gente está vivendo são tempos ruins. Porém, são nesses tempos que o nosso caráter espiritual está sendo forjado. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que só se achegam a Deus em tempos de dor, em tempos de guerra, em tempos de luto, em tempos de sofrimento, quando poderiam ter se rendido ao Senhor. A palavra dele diz o seguinte, ele diz o seguinte, eu nunca vi em toda a minha vida, Salomão diz no livro de Provérbios, salvo engano, um justo mendigar o pão nem sua descendência passar fome, mas eu vejo homens e mulheres de Deus com determinadas escassez dentro de casa. Isso não é vergonha, isso não é pecado, isso não é juízo sobre a sua vida. Mas a questão é que você precisa entender que não é pela força do seu braço, que o dono da vida e da morte também é o dono da provisão. É aquele que provê a resposta, é aquele que é o dono do tempo, que está sentado sobre a minha vida e sobre a tua vida. E muitas vezes nós esquecemos esses detalhes e estamos muito focados naquilo que nós estamos vivendo, com medo de tudo que estamos sofrendo e do que poderemos ainda sofrer pelos dias que nós estamos vivendo. Igreja, é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de se arrepender. Igual esse jejum nacional, eu fiz. Você acha que eu não fiz? Eu fiz, toda a minha família fez, toda a minha casa fez o jejum. Só que é por paz e prosperidade. A paz e prosperidade não chega se o caráter não for forjado em dias difíceis, em dias de dor, em dias de guerra, que são os dias que a gente está vivendo aqui na Terra. É preciso nesse tempo que a gente entenda que tudo que o homem hoje ele pode estar sofrendo, isso aí
é a colheita que ele está fazendo da semeadura. A semeadura da apostasia, da frieza, da fé. Não, Jesus não volta agora. Sabe por que não foi dado nem a Jesus, que é o nosso advogado, o dia de conhecer a volta, o horário da volta dele? Porque aí todo mundo se conserta e vai. Aí nós agiremos como robô e por interesse. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça. É um Deus de justiça, é um Deus justo. Aquilo que você plantar, certamente você colherá. E quem plantar vento vai colher tempestade na sua vida. O que você tem plantado? Ainda dá tempo. Sabe qual é o herbicida? O herbicida é a mudança de vida. É aquilo que mata as sementes ruins que foram plantadas até aqui. Porque elas farão parte da sua colheita, daquilo que você vai colher futuramente. Então é importante que você escolha bem as sementes que você está colhendo hoje. É importante que você tenha um coração quebrantado diante do Senhor. É importante que você entenda e busque a sua identidade espiritual. Porque aquele que jejua, aquele que ora, aquele que busca, ele tem vitória. Porque o Senhor, ele certamente responde. A palavra dele diz isso. E sabe uma coisa que é tão grande como o Senhor? É a palavra dele. Porque a palavra mesmo diz que ele não volta atrás na sua palavra. E muitas vezes você pode observar ao longo do Antigo Testamento e Novo Testamento que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, ele revoga alguns decretos por amor do seu povo. Quando o povo clamava no Egito porque não aguentava mais o tempo da escravidão, o tempo da escassez, o tempo de estarem sofrendo, sujeito a tudo aquilo, eles clamaram ao Senhor no Egito. E a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que ele ouviu o gemido do povo. E você acha que agora o povo não está gemendo? Os que estão entubados, mal ou bem, eles estão sedados, em coma induzido. Mas e seus familiares? É como eu tenho orado. E a espera agonizante dessas pessoas por uma resposta, por um diagnóstico, que muitas vezes é um diagnóstico negativo. Como fica o coração dessas pessoas? Como superar essa espera? É tempo da gente se esvaziar de nós mesmos, igreja. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É um tempo de deserto, sim, mas no deserto o Senhor protegeu o povo do calor, o Senhor protegeu o povo do frio, o Senhor não deixou que ficassem sem roupa e o Senhor não deixou que passassem fome. Observe, no deserto é onde a glória de Deus foi mais manifesta sobre a vida do povo. E agora estamos na escola de Deus. Esse ainda é o tempo da escola de Deus começou em 2020 e não acabou. É o tempo da escola de Deus que estamos passando agora. Mas muitas vezes a gente precisa realmente passar por tudo isso, porque é como foi a peregrinação. A peregrinação no deserto foi assim. Um caminho que poderia ter sido feito em 40 dias, né, ou 3 meses, eu não sei ao certo, mas foi feito em 40 anos. Por quê? Porque o povo precisava ser forjado na dor, na necessidade, no caráter, e o Senhor precisava entender até onde ia a fidelidade desse povo, até onde tem ido a fidelidade, a tua fidelidade com o Senhor nesses tempos difíceis. Sabe, é glorificar no muito e é glorificar no pouco. É ser fiel em toda e qualquer circunstância, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, porque quando você tem intimidade com Deus, isso gera identidade espiritual. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero que você saiba quem é você diante de Deus e para que você foi chamado, porque quando você é cheio de Deus, você consegue governar a sua vida, as suas emoções, mesmo que sejam momentos de dor, momentos ruins como temos vivendo. Você consegue gerenciar o seu trabalho, a sua casa, os seus filhos, a sua família. É tempo de fazer a igreja dentro de casa. É tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de acordar, voltar, se arrepender. Igrejas nunca ouviram orações tão puras e verdadeiras como hoje muitos travesseiros dentro de casa, de familiares, de pessoas entubadas, como leitos de hospitais.
como pais de família voltando com decreto de demissão do seu trabalho, sabendo que tem contas para pagar em casa, que o filho vai pedir alguma coisa e que muitas vezes não tem. Estamos sob uma opressão política, uma opressão dominadora sobre toda a nossa vida. Mas Deus não nos desamparou. Ele não nos desamparou. Mas isso só vai acontecer quando você entender. Quando você entender que Ele é o dono da resposta, Ele é o dono da provisão, Ele é o dono da minha e da tua vida. Mas Ele precisa ser convidado para a sua vida não somente no tempo da escassez, não somente no tempo da dor, não somente no tempo do luto. Chame o Senhor para dentro da tua vida agora, igreja. Começa a fazer um reboliço espiritual. Né? E aí às vezes assim, eu queria tanto um milagre. Hoje o maior milagre, hoje o maior presente que nós temos é a saúde. O maior milagre é essas pessoas aí serem curadas, que estão sofrendo mais do que elas e seus familiares. Então, fala assim, eu queria tanto viver um milagre, eu queria tanto ter uma resposta de Deus. Então, igreja, eu vou te dar um caminho muito simples e muito fácil. Ore como você nunca orou. Jejue como você nunca jejuou e busque como você nunca buscou. E o Senhor vai falar contigo como nunca Ele falou. Mas você quer uma vida de conforto espiritual. Não, o pastor ora por mim, eu oro mesmo. E oro e tenho prazer em orar, porque eu tenho prazer nessa presença. Eu tenho prazer na oração, sabe? Antes eu tinha meus horários de oração o dia inteiro, eu tinha o horário do meu devocional, mas eu não acordava de madrugada. Igual algumas pessoas, não criticando, jamais. Isso é um posicionamento pessoal de cada um. A madrugada foi feita para dormir. O mesmo Deus que responde de madrugada, responde de dia. Sim, mas de madrugada é um sacrifício pessoal meu e do Senhor, em cobertura pela minha igreja, em cobertura pela minha casa, em cobertura por aqueles a quem eu amo, em cobertura em todos aqueles que confiaram e colocaram seus pedidos de oração dentro lá do nosso grupo, que é o Ministério Rescue de Oração. Então, esse é o momento de eu sacrificar aquilo que eu mais gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto de um soninho. E eu não gosto que atrapalhe meu sono. Eu sempre fui assim. Eu acredito que o sono é algo que tem que ser respeitado. No entanto, o que eu priorizo? É o meu sono ou é o meu Deus? Né? Graças a Deus eu tenho um marido que ali, ó, trabalha e batalha junto comigo. Ele fala, pode descansar um pouquinho que eu te ajudo pela manhã, eu faço isso. Mas ainda que não tivesse, era tempo de eu fazer, era tempo de eu buscar. Sabe por quê? Porque hoje a gente vive num mundo que todo mundo tá temendo a doença, porque isso é um inimigo invisível que nem a ciência, nem o dinheiro e nem todo meio social e posição conseguiu vencer, porque ela bate ricos e pobres, crentes e não crentes, independente de cor, de raça, de religião, de classe social, o Covid está aí para arrebentar com as nossas vidas. Mas não vamos nos render. Nós servimos a um Deus forte, que é general de batalha, que não tem registro de guerras perdidas, a um Deus que não nos desampara, a um Deus de promessas. Na palavra dele tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. No tempo e na hora que nós tomarmos o prumo espiritual da nossa vida e colocarmos ela bem no prumo, falar assim, agora é o tempo de eu andar com o Senhor, agora é o tempo de eu me consertar, sabe? E aí você assumir a sua posição de mulher, de homem de Deus, de filho e de filha de Deus, eu tenho certeza absoluta que o Deus que eu sirvo, que o Deus que você serve, Ele não vai te desamparar, seja financeiramente, seja em qualquer área da sua vida, emocional, espiritual, em todas as quais cada um de nós temos buscado constantemente. Eu quero te lembrar de uma coisa. Eu estou dizendo para você nessa noite, pelo Espírito de Deus, que toda essa luta que a gente tem passado é uma guerra com um inimigo invisível, tá? É deserto, é um deserto. E deserto é a escola de Deus. Mas eu gostaria de lembrar a você que Deus nunca teve a intenção de deixar ninguém no deserto. Ah, pastora, mas muitos vão ficando pelo caminho, né? Muitos vão morrendo, muitos morreram no deserto. A geração toda, entraram somente 3, a geração toda que saiu do Egito foi recolhida, mas muitos foram recolhidos com o Senhor, muitos estão na glória, num templo de paz que não tem que passar por tudo que nós estamos passando.
Deserto é a escola de Deus, é tempo de crescermos, sermos farol e não trevas. Somos chamados para ser sal da terra, carvalho de justiça. Olha os nomes que a gente tem: sal da terra, carvalho de justiça. Você é considerado santo do Senhor. Mas o que você tem feito? Do que você tem se enchido? Do que você tem se alimentado? Como você espera gerar uma identidade espiritual para conforto da tua vida, para que haja resposta nas suas petições, para que você sinta verdadeiramente esse Deus? Sabe por quê? Porque tem pessoas que só buscam a Deus no momento de dor. Glória a Deus, porque o nosso Deus, mesmo no momento de dor, é um Deus que diz que, independente disso, aquele que bate, ele abre a porta. Mas a plenitude da confiança, da fé e da vida espiritual você só vai conseguir com intimidade espiritual. Se alguém perguntar para mim hoje: Patrícia, quem é você? Eu poderia dizer: bom, eu sou esposa do Jonatas, mãe da Laura e do Pietro. Eu sou filha do Roberto e da Carla, que já está lá na glória. Sou advogada, pastora. Mas e se tudo isso me faltar? Tá repreendido. Eu vou cancelar essa palavra no céu e na terra. Meus filhos vão embora, me abandonam, meu marido também entra no processo de divórcio e eu perco a condição de advogar. Se eu não tiver mais nada disso, eu ainda assim saberei quem eu sou? Sim, eu te diria que sim, nesta noite sim. Sabe por quê? Porque eu sou Patrícia, filha do Deus vivo, filha do general de batalha, aquele que me guarda, aquele que me guia, aquele que me serve, aquele a quem usa as pessoas para abençoar a minha vida, aquele que não me deixa sem resposta, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque ele não tirou de mim e nem de você o sofrimento, porque aí é que o nosso caráter cristão será forjado, e aí é que a nossa fidelidade será provada. Eu sou filha do Deus vivo. E isso aqui vai passar, porque não há mal que sempre dure, bem que nunca se acabe. Porque ele não morreu para me dar uma vida boa e uma vida de conforto. Ele morreu para que eu tivesse salvação. Ele morreu por mim na cruz do Calvário para levar todas as enfermidades. Ele morreu porque ele é o Deus da provisão. Ele morreu porque ele é o Deus de amor. Ele morreu para não desamparar a mim e a você. Mas você sabe disso? Você tem essa convicção no seu coração, ainda que algo ou alguém lhe falte? De quem é você? Olha só, nós vivemos numa roda viva espiritual e o Covid ele veio e deu uma parada nisso tudo, de pessoas que têm 2, 3 empregos, de pessoas que trabalham fim de semana, elas trabalham numa roda viva muito grande, né, para que outras trabalhem, estudam para fazer concurso público. Eu não estou dizendo que está errado, preste atenção, eu estou dizendo que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e propósito também, porque na hora que tudo isso te faltar e o negócio apertar, você vai recorrer a Deus, que é o único de fato que pode te socorrer e me socorrer. Mas eu estou dizendo o seguinte: as pessoas entraram numa roda viva de comprar carro, de comprar casa, de comprar iPhone, de ter uma TV boa, de ter a melhor internet, de ter a melhor casa, de ter, sabe, as coisas para ter um conforto. Eu não estou dizendo que ter uma vida confortável é vida de pecado. Eu estou dizendo que isso não é o principal na sua vida, porque muitas vezes as pessoas trabalham tanto, e elas nem usufruem muitas vezes as coisas que ela consegue construir. Ela não usufrui dos bens materiais, e muito menos do maior bem que ela tem. Ela só se percebe que o maior bem que ela tem é a sua família quando ela perde. Quantos abraços deixaram de ser dados e tem deixado? Quantos pedidos de perdão? Quanto tempo foi perdido em nada, quando o Senhor nos orienta que primeiro Ele, segundo a família, terceiro a igreja e todas as outras coisas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Satanás, ele amplia o seu trabalho, ele triplica o seu cansaço para que ele diminua o teu tempo com o propósito que Deus tem com você. Mas muitas vezes nós somos cegos espirituais e não estamos ligados em todas as coisas que o Senhor tem para nos oferecer, porque esse é o tempo do Senhor levantar a mim e a você, como a voz que clama no deserto.
o tempo de orar, o tempo de falar desse Deus que pode mudar qualquer decreto. Nós estamos, uma pastora, a pastora que me levantou o ministério, a pastora Lúcia, e é uma pastora que eu amo muito, a gente está no grupo dela também, nós temos um relógio de oração que intercedemos pela vida dela, e ela costuma falar numa pregação uma coisa que eu tomei para nós, e é uma grande verdade, nós estamos com decreto de morte sobre a nossa cabeça todos os dias somos jogados na cova dos leões como Daniel. Mas o que Daniel fazia? Ele parava de orar, ele parava de adorar, ele parava de crer, ele foi levado como escravo, cativo à Babilônia. E dentro da Babilônia o Senhor o levantou ele como um príncipe, levantou ele como um conselheiro, levantou ele como homem do rei. Mesmo quando tramaram contra ele, que ele caiu na cova dos leões, o Senhor o deu livramento, o escape. E é isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Mas muitas vezes os nossos olhos e ouvidos espirituais estão fechados. A minha maior oração nesse tempo é que o Senhor quebrante o povo, é que o Senhor traga arrependimento. Para que com o arrependimento verdadeiro e o quebrantamento, é que o Senhor consiga se chegar a nós e nós consigamos se chegar a Ele. Porque a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E muitas vezes nós estamos muito convictos. Não, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou levita. Mas você é quem se você não tiver mais nada disso? Quando você assume um compromisso de orar diante de Deus, você ora? Você tem ouvido a voz do Senhor? Como está o teu coração nesse tempo? Porque o meu coração está um pouco temeroso, está doído. Mas eu sei, assim como Jó disse, que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você precisa aceitar este decreto sim sobre a sua vida. Não vamos nos render a esse vírus, vamos dobrar o nosso joelho pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso sustento e por todas as coisas que nós conseguimos com o nosso trabalho, porque Deus nos deu saúde para conseguir as coisas. Sobre todos os nossos que conosco está ligado e sobre tudo que conosco está ligado, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Não podemos aceitar um decreto do inferno, porque isso é um decreto do inferno, esse espírito de morte que tem tirado a esperança, que tem apostatado muitos crentes e trazido frieza espiritual ao povo de Deus. É tempo de levantar, voltar e se arrepender, orar, buscar e jejuar, fazer o que você nunca fez, para que o Senhor nos levante nesse tempo. Esse tempo que muitos decretaram como tempo de derrota é o tempo de vitória, porque Deus levantou o povo dele no deserto. Deus guiou até a terra prometida, e há uma terra prometida para mim e para você, porque ele não volta atrás nas suas palavras. E como eu disse, aquele que não tem promessa é porque não leu a Bíblia, porque ele tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. Esse tempo não acabou, Jesus vai voltar, a gente nem vai casar, vai viver. Não, gente, a gente está vivendo no tempo da dispensação do Senhor. Estamos nos princípios das dores e o Covid pode ser sim uma porta aberta para muitas outras coisas que virão sobre o juízo de Deus sobre a terra. Porém, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O esconderijo do Altíssimo são as asas do Senhor, aonde a gente deve se refugiar. Então, nessa noite, eu quero que você tenha esperança, porque o seu e o meu Redentor vive. Às vezes a gente está tão ligada na política, a gente está tão ligada nas notícias, na Globo, nos pronunciamentos daqueles que estão interessados em vidas como Cifrão, que estamos nos desligando da verdadeira palavra, do verdadeiro caminho, do verdadeiro Deus, do único que pode mudar a minha e a tua história, suprir a minha e as suas necessidades e nos levantar com voz forte, nos levantar com mão forte, com poder e autoridade que nos foi delegado, para sermos farol, carvalho de justiça e sal da terra, como ele nos determinou que nesse tempo deveríamos ser. Amém, meus irmãos? E intimidade gera identidade espiritual. Quem é você diante de Deus? Porque eu sei quem eu sou, a quem eu sirvo, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará na minha vida, nos propósitos que ele colocou para mim, para minha casa, e que assim seja sobre a sua casa também, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero agora que você envie seus pedidos de oração. O pastor Jonatas está me auxiliando nessa noite. E assim que os pedidos de oração chegar em mim,
Eu quero estar orando com você, pela tua casa, pela tua família, né? Às vezes ele traz um pedido de oração e a pessoa manda o pedido de oração depois, mas do mesmo eu vou lá e anoto, eu oro, eu coloco no grupo de oração. Então, vai mandando aí teus pedidos de oração, amém? Quero que você mande seus pedidos de oração, que a gente vai estar aqui, o pastor vai estar anotando e a gente já vai estar orando. Enquanto isso, a gente vai ouvir esse louvor maravilhoso. Esse louvor é uma profecia profunda para mim e para você. Você sabe quem você é? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só. Você não está só, meu irmão, você não está só. Nós pertencemos a um Deus maravilhoso, que morreu por mim e por você. Foi o único momento da história onde a Trindade foi rompida para que nós não fôssemos perdidos. Isso é o que deve te importar, o que a voz de Deus tem dito para você, amém? Vão mandando seus pedidos de oração, o pastor vai estar anotando, vai trazer para mim, a gente vai estar orando, amém? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Não existe ninguém que te conheça melhor do que o nosso Pai. Aleluia. Flávia está mandando aí pedido de oração. Ivo, Estrais. Pastora Laura, pedido de porta, de estágio. Pastora Jocirene, pela saúde dela e pelos familiares. Prima Adriana, pela vida espiritual dela. A irmã Eliana também pediu pela Laurinha, pela saúde dela, pelo conforto espiritual de toda a família. Só existe uma igreja que pode mudar a minha e a tua vida. Você é amado. Começa a se sentir assim nessa noite, amém? Que seguro estou. Minha cunhada também, pai, Juju, seja bem-vinda. Está pedindo oração pela família dela e por momentos de ansiedade. Pastora Jocirene, por arrependimento genuíno de todos. Creia. Não desiste não, porque Ele não desistiu de você. A prima Lúcia está pedindo a oração pela Jéssica e família. A nora Vanessa, também a esposa do Marcelo, que está muito nervosa porque ontem seu maridinho foi entubado, né? Quantas pessoas estão nessa situação sofrendo, porque na verdade os familiares sofrem mais, eles sofrem com essa espera, com tudo isso. Vamos estar orando por todos os pedidos de oração, os que estão aqui, os que não estão.
E se eu não orar hoje, eu vou continuar orando. Igreja, eu tô aí às 3 da madrugada, levantando toda a madrugada, clamando e orando pelo final desse tempo difícil na minha e na sua vida, tá bom? Vai passar. O Senhor está conosco. Então temos aqui uns pedidos de oração. Algum deles eu já tinha falado, mas eu vou estar repetindo agora que a gente vai estar orando, amém? Então vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh meu Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim nesse momento de dor. Sim, de mim, porque eu me compadeço de cada um que está sofrendo, de cada um que está aí nessa vida, nessa espera agonizante, nessa roda viva aí. Eu peço oração por Adriana Alves Maria, pela vida espiritual dela, que o Senhor venha dar cada vez mais capacitação, crescimento, entendimento, honra a fé da tua filha, porque ela tem te buscado, Senhor. Pastora Jocirene, pedindo oração pela sua saúde, vai lá e toca. Tu és Jeová Rafa, o Deus da cura, toca na tua serva, Senhor. Toca no estômago, na cabeça, onde ela sente dor, seja sobre a vida dela, sobre todos os familiares aos quais ela tem pedido. Abre uma porta de estágio, Senhor, que a pastora Laura tem te pedido, tem te clamado, Senhor. Como foi pregado, temos vivido dias difíceis, mas Tu és o nosso Redentor. A irmã Flávia também está pedindo oração pelo padrasto dela, Ulisses, e pela mãe dela, a Maria Estela, né? Esse a gente vem orando, então confirmamos essa oração nessa noite. A prima Gracinha está pedindo oração para ela e para toda a família dela. Ivo Straz pelo filho Nathan com sintomas de Covid. Senhor, repreende, meu Deus, repreende essa praga desse filho do nosso irmão aqui nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Tu és um Deus onipresente, Tu pode ir onde a gente não pode alcançar, então vai lá, em nome de Jesus, toma a vida do Natan, repreende, Senhor, tudo que não provém de Ti. A cunhada Juliana pediu pela família dela, por momentos de ansiedade, que o Senhor venha tratar no profundo, no oculto, no coração, na mente, na vida sentimental, na vida emocional da minha cunhada Juliana. A Luciana, que também está entubada, mas para honra e glória do Senhor temos tido notícias boas, né, diariamente. Tá aqui a prima também Lúcia pedindo pela filha Jéssica e família, pela nora Vanessa. A Eliana, como eu tinha falado, já tinha pedido pela Laurinha e por toda a família. A Laurinha é a filha dela, não é a pastora Laurinha não, tá? A filha dela é uma menina muito linda, uma levita com um grande chamado. Ela tem diabetes, mas não há nada que o Senhor não possa curar, não há nada que o Senhor não possa fazer. Amém? E se tem algum pedido de oração que eu tenha deixado, você vai deixando aí e depois a gente vai estar orando. Então vamos orar nesse momento para a gente se despedir, não da presença do Senhor, mas desse culto live. Amém? Senhor, meu Deus, ainda na Tua presença, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor alcance cada família que esteve aqui conosco, meu Deus, cada um que vai assistir depois esse culto live, que o Senhor possa estar entrando nos lares, nos hospitais, visitando eles, seus familiares, Senhor, que toda depressão, toda ansiedade seja jogada por terra. Toma as famílias nas Tuas mãos, Senhor. Toma o cajado, muda a história, derrota. Eu repreendo em nome de Jesus esse Covid sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a casa de cada um que está me ouvindo nesta noite, meu Deus. Venha e toma o Teu lugar, meu Pai, em cada casa, Senhor. Faça morada, Senhor. Escreve uma nova história. Eu sei, meu Deus, que há necessidade de arrependimento de pecados, então manifesta-te ao Teu povo, para que haja quebrantamento de corações dentro dos lares, para que haja redenção, para que o Senhor possa vir buscar a sua igreja, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mágoas, sem rugas, Senhor, que este seja o tempo de perdoar, de buscar. Abre os ouvidos e os olhos espirituais, Senhor, abre o entendimento do Teu povo, dando sabedoria para o caminho da salvação, para o caminho da redenção e para o caminho da
cura e da proteção divina, que eu creio que o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. Ó Pai, eu entrego cada lar, cada vida, esse culto, te louvando, te adorando, te engrandecendo, porque só Tu és majestoso, grande, glorioso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Amém, igreja? Amém? Recebe a tua vitória aí, em nome de Jesus. Creia que se Deus não respondeu, Ele trabalha também no silêncio, Ele irá se levantar com mão forte sobre a sua vida, tá bom? Sexta-feira provavelmente nós teremos culto na nossa igreja, porque a nossa igreja é um pequeno rebanho ainda, então eu acredito que algumas igrejas pequenas já estão podendo abrir, mas nós estaremos gravando e transmitindo boa parte do culto, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe dê uma noite abençoada, a semana ainda não acabou, então o Senhor ainda pode responder na minha e na tua vida. Fica nessa paz aí, recebe essa palavra e creia que agindo Deus, quem impedirá? Ele é Deus forte na batalha. Amém, igreja? Que o Senhor vos abençoe nessa noite e sempre, e faça morada aqui e na sua casa, em nome de Jesus. Paz seja com essa casa. Amém? Tenha uma noite abençoada. Deus abençoe cada um. Obrigado por estarem conosco até agora. A Deus abençoe. Um grande abraço. Grande abraço, Eliana, Antônio, pastora Jocirene, pastor Jonatas, Guilherme, minha filha, pastora Laura. Que o Senhor seja com cada um, em nome de Jesus. Forte abraço aí, igreja.